Imagine que você quer fazer um churrasco completo, mas está com preguiça de comprar a carne, o carvão, o pão de alho e a cerveja separadamente no mercado. Um ITF é basicamente aquela cesta pronta de churrasco que você compra de uma vez só na Bolsa de Valores. No caso dos ETFs de renda fixa, como o CDIB11, lançado agora em junho de 2026 pelo Itaú. O que vem dentro da cesta são títulos públicos do governo brasileiro, que são os investimentos mais seguros do país. O CDIB11 nasceu com o objetivo de misturar dois mundos bem conhecidos: o Tesouro Selic, que acompanha os juros, e o Tesouro IPCA, que protege o seu dinheiro contra a inflação. Com a nossa taxa Selic atual nas alturas, rodando em impressionante 14 e 25% ao ano. Deixar o dinheiro mofando na poupança é quase um crime contra o seu próprio bolso. Esse novo fundo tenta pegar carona nessa onda de juros altos, misturando títulos de longo prazo para tentar render bem, sem que você precise esquentar a cabeça escolhendo um por um na plataforma da sua corretora. O patrimônio inicial dele começou tímido, na casa dos 55 milhões de reais, o que para o mercado financeiro é quase o dinheiro do cafezinho. Mas ele já atraiu bastante atenção logo de cara. Para entender se o CDIB11 vale a pena, precisamos colocar ele no ringue com os veteranos da categoria que você já deve ter ouvido falar por aí. O primeiro adversário é o LFTS11, gerido pela Investo, que é o verdadeiro queridinho de quem precisa de um lugar seguro para reserva de emergência. O LFTS11 investe 100% do seu dinheiro no Tesouro Selic, focado puramente no curtíssimo prazo. Pense nele como aquele amigo super estável que nunca falha e rende todo santo dia, exatamente o equivalente à taxa de juros, sem sustos nem solavancos. Ele já é um gigante com quase 3 bilhões de reais sob gestão, porque funciona como uma carteira digital turbinada com resgate rápido. Logo ao lado dele temos o LFTB11, que também é da Investo, mas joga em uma genérica posição diferente no campo. O LFTB11 mistura o Tesouro Selic com uma pitada de Tesouro IPCA, mirando um prazo médio de 760 dias. Na prática, o LFTB11 é aquele investimento para quem aceita ver o saldo balançar de leve em troca de uma rentabilidade que historicamente superou o CDI, entregando mais de 14% nos últimos 12 meses, graças aos juros altos. O nosso novato CDIB11 tenta fazer algo parecido com o LFTB11, mantendo um prazo médio de carteira de 800 dias, só que embalado pela marca do Itaú, e com uma estratégia que foca em títulos públicos mais longos. Ninguém gosta de pagar taxas para os outros trabalharem com o seu dinheiro. E no mundo dos ETFs, a taxa de administração é o que define quem entra ou sai da sua carteira. O CDIB11 chegou chutando a porta nesse quesito, cobrando uma taxa de administração de 15% ao ano. Para você ter uma ideia de comparação, os gigantes LFTS11 e LFTB11 cobram 0,19% ao ano. Parece uma diferença bem grande e fora da curva, mas quando estamos falando de milhares de reais aplicados, cada percentual cobrado significa um impacto direto na sua rentabilidade final e mais lucro para a gestora. Se você colocar o IMAB11 do Itaú nessa conta, que cobra 0,25% ao ano, para seguir o índice de inflação completo, dá para ver claramente que as taxas variam bastante. E o investidor precisa ficar muito atento para não perder um pedaço grande desse mercado de investidores conservadores. É a velha lei da concorrência funcionando a nosso favor na Bolsa. Aqui está o verdadeiro pulo do gato que faz muita gente preferir esses ETFs de renda fixa aos fundos de investimento tradicionais dos bancões. Sabe aquele imposto de renda chato chamado Come Cotas, que morde os seus rendimentos a cada 6 meses nos fundos normais, mesmo se você não mexer no dinheiro?
Nos ETFs como o CDIB11, o LFTS11 e o LFTB11, simplesmente não existe come cotas. Você só paga o imposto de renda no exato momento em que decidir vender as suas cotas com lucro na Bolsa de Valores. E tem mais uma notícia excelente. A alíquota de imposto de renda para esses fundos de índice de prazo mais longo é fixa em apenas 15% sobre o ganho de capital. Nos fundos tradicionais ou no Tesouro Direto, se você resgatar o dinheiro antes de 6 meses, a mordida do leão chega a absurdos 22,5%. Com o ETF, você garante a menor alíquota de imposto desde o primeiro dia de aplicação, o que traz uma eficiência fiscal gigantesca para o seu patrimônio crescer livre de cobranças antecipadas desnecessárias. Para quem quer dar um passo além do básico, precisamos falar do ENTURI-FM11 e do IMAB11, que são os primos mais ousados da nossa lista. O IRFM11 é um ETF do Itaú, focado exclusivamente em títulos prefixados com prazos maiores de 2 anos. Investir no RFM11 é como assinar um contrato com o governo garantindo uma taxa fixa específica. Se a nossa inflação ou os juros caírem no futuro, quem comprou o RFM11 se dá muito bem, porque travou uma rentabilidade alta que se valoriza na bolsa. Por outro lado, se a situação do país piorar e os juros subirem mais, ele pode sofrer oscilações negativas no curto prazo, exibindo aquela volatilidade de 3,41% que assusta os mais desavisados. Já o IMAB11 é o guerreiro focado 100% na inflação, investindo apenas em títulos atrelados ao IPCA. Ele serve perfeitamente para aquele investidor focado no longo prazo, na aposentadoria pura, que quer garantir que o seu poder de compra nunca seja engolido pelo aumento dos preços do supermercado, embora balance bem mais no dia a dia. O CDIB11 corre por fora de toda essa oscilação pesada, entregando uma carteira muito mais equilibrada e suave, focada na estabilidade da Selic, com um tempero leve de IPCA, com a nossa Selic brilhando em 14,25% ao ano. A renda fixa virou o porto seguro, inevitável para qualquer investidor inteligente. Se o seu objetivo principal é construir aquela reserva de emergência clássica para usar caso o carro quebre ou pinte o imprevisto, o ULFTS11 continua sendo a escolha ideal e imbatível pela sua volatilidade quase nula e liquidez gigantesca diária. Agora, se você já tem a sua reserva garantida e quer um investimento de médio a longo prazo, com a conveniência do fundo, sem a chatice do come cotas, o CDIB11 surge como uma novidade no mercado financeiro. Ele une a segurança da Selic longa com uma proteção parcial contra a inflação. É uma opção para um investidor moderado, que quer ver o patrimônio crescer de forma consistente, sem fortes emoções na tela do celular. No fim das contas, a passividade desses fundos garante transparência e coloca os títulos de forma simples no seu bolso, sem os custos ocultos dos fundos tradicionais. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um grande abraço e bons investimentos.